Paz, meus amados, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a quarta aula do casamento, que é sócios ou rivais. Eu vou tentar ser bem específico hoje, porque esse tema é um tema muito importante no casamento. Imagina que você, tanto o marido como a esposa, são sócios de uma empresa. Qual é a principal função de um sócio? Fazer com que a empresa cresça, fazer com que a empresa realmente crie frutos, com que a empresa evolua, com que a empresa amadureça, com que a empresa continue funcionando. Então, no casamento é a mesma coisa. Tanto o marido como a esposa, eles têm a obrigação de fazer com que o casamento continue, com que o casamento cresça, com que o casamento dê frutos, sabe? E como sócios dessa empresa chamada casamento, a gente tem a obrigação, tanto o marido como a esposa tem a obrigação de injetar capital nessa empresa. O que é capital? Injetar produtos, injetar bens para com que essa empresa cresça. A mesma coisa é no casamento. Não adianta vocês se tratarem no casamento como rivais, como se fossem duas pessoas que estão disputando o território, como se fossem duas pessoas disputando o poder. Imagina numa empresa, dois sócios disputando o poder. Existe isso? Existe. E qual é a principal consequência dessa disputa entre sócios? A empresa quebra, a empresa fale, fecha. Por quê? Porque eles não têm o mesmo pensamento, porque eles não têm aquele mesmo pensamento de fazer com que a empresa cresça, dê frutos, evolua. Então, nós, como sócios da empresa, do casamento, tanto o marido como a esposa, eles têm que fazer tudo para com que esse casamento, para com que essa empresa continue, cresça, evolua. Não vivam como rivais, sabe? Não vivam disputando poder. Porque eu quero mostrar para o meu marido que eu mesmo sendo mulher, eu que mando, eu que sou mais inteligente, ou eu que faço isso, ou eu que conquisto isso, ou ninguém vai mandar em mim. Eu como marido, eu tenho que mostrar que eu tenho poder, que eu sou tal. Não, cara. Vocês dois são sócios. Vocês dois têm a mesma porcentagem de sociedade nesse casamento. Ninguém tem mais porcentagem de sociedade do que o outro. São 50% para cada um. Se um não fizer as coisas direito, essa empresa não vai dar certo. Não vai crescer, não vai produzir. Só um lado trabalhar para que a empresa cresça, não vai dar certo. Tem que ser os dois injetando capital. Mas eu quero dizer que capital quer dizer dinheiro? Não. Injetando o quê? Injetando tempo, injetando atenção, injetando amor. Sabe? Cuidem do casamento de vocês. Não fica esperando com que o outro faça as coisas. Não fica esperando com que o outro tome uma iniciativa. Sabe? É obrigação dos dois. Os dois são sócios. Somente os dois têm o poder de fazer com que essa empresa cresça. Sabe? Quem é o dono da empresa? O dono da empresa é Deus. Quem são os sócios? O marido e a esposa. Deus precisa com que os sócios trabalhem para o bem dessa empresa. Não adianta Deus fazer tudo certinho, não adianta o dono da empresa, quem criou a empresa, fazer tudo certinho, se os sócios não estão fazendo. Sabe? Deus precisa com que vocês comecem a trabalhar para o bem dessa empresa chamada casamento. Sabe? E Deus gosta disso. Deus gosta muito disso, de saber que vocês estão fazendo a parte de vocês. Então imagina assim, a consciência de Deus sabendo, cara, eu vou abençoar muito esse casamento, porque esses dois estão fazendo tudo, eles me buscam, eles fazem as coisas certas, sabe? Eles se preocupam em fazer com que essa empresa chamada casamento cresça, evolua. Então, cara, eu vou fazer de
tudo para que essa empresa seja uma empresa abençoada. Eu vou injetar todo o meu poder, todas as minhas bênçãos nessa empresa, porque os sócios dessa empresa estão trabalhando para o bem dela. Sabe? Não fiquem esperando, mais uma vez eu fico aqui insistindo, não fiquem esperando o outro fazer as coisas. Não fique achando que fulano tem mais porcentagem de sociedade nessa empresa do que você. Vocês são iguais, sabe? Vocês têm obrigação de trabalharem juntos para o bem dessa empresa. Não deixa de trabalhar para o bem dessa empresa, sabe? Não fiquem disputando poder. Não sejam rivais. Gente, não tem como um casamento dar certo se vocês são rivais. Imagina, se numa empresa, sócios, quando brigam, não dá certo, agora imagina no casamento, cara, o marido e a mulher disputando poder, porque eu sou melhor que você, porque eu sou melhor que você, porque você não pode falar, porque você não pode ser melhor que eu, porque eu que tenho que mandar, porque é feminismo desse lado, é machismo daquele lado, então fica disputando, fica criando atrito, fica criando disputa que não vai ajudar em nada. Só vai fazer com que essa empresa quebre. Trate o casamento como uma empresa. Imagina vocês sócios dessa empresa. Não sejam rivais, sejam sócios. Trabalhem juntos para o bem comum dessa empresa, que é o quê? Crescer, criar frutos. Sabe? Ser uma empresa próspera, uma empresa feliz, uma empresa que só cresce e de repente é uma empresa bem pequenininha, daqui a pouco ela vira uma multinacional. Por causa de quem? Por causa dos sócios que trabalharam para o bem comum dessa empresa. O casamento é como uma empresa e tanto o marido como a esposa são sócios dessa empresa. Deus abriu a empresa, mas Deus precisa com que os sócios trabalhem para o bem comum dessa empresa, chamada casamento. Pensem nisso e fiquem com Deus e não virem rivais, sabe? Não ficam disputando o poder. Sejam sócios, não rivais. Tenham um domingo abençoado e fiquem com Deus e não esqueçam dessa palavra. Deus abriu, é o dono da empresa, mas ele precisa de vocês, sócios, para que a empresa Casamento cresça e vire uma multinacional. Deus abençoe vocês, fiquem com a paz de Cristo.